qual é e qual deve ser a política governamental para a educação digital urgente nos nossos dias. Sobre esse assunto eu vou conversar com o João Brant, que é secretário de Políticas Digitais do Governo Federal. Você está aqui hoje discutindo, sinal de que isso é uma prioridade para o governo. De que forma, diante das nossas desigualdades, diante das nossas dificuldades e gaps hoje em todo o país? Olha só, Luciano, o primeiro reconhecimento é que nós precisamos garantir que crianças, adolescentes e adultos tenham acesso a políticas de educação midiática. O que a gente chama de educação midiática? É a capacidade de você ler de forma crítica, produzir comunicação e entender esses mecanismos de distribuição atuais. Nós temos hoje uma geração nativa digital que tem um nível de intimidade super alto com as tecnologias, mas não necessariamente uma visão crítica sobre elas. Então nós precisamos pensar isso de forma articulada, tanto entre diversas áreas do governo federal, quanto com estados e municípios. Você apresentou ali, na sua palestra, a inclusão da educação midiática na educação básica do MEC. Como é que vai ser isso? Olha, a Base Nacional Curricular Comum já prevê, de alguma forma, esse tema, mas isso precisa se concretizar. Não adianta estar no papel se não estiver na sala de aula, no ambiente escolar. Nós temos boas experiências hoje acontecendo, hoje foram apresentadas algumas aqui. O MEC tem um nível alto de compromisso com esse tema e o nosso papel a partir da SECOM é garantir que esse tema esteja permanentemente na pauta, na agenda e que a gente consiga cruzar a dimensão de formação de professores, a produção de material didático e fazer com que isso chegue a todos os estudantes em sala de aula. Mas vocês têm metas hoje para isso? Existem metas factíveis, meses, anos? Você já tem um cronograma? Nós estamos com uma consulta aberta no Participa BR justamente sobre essa estratégia, para poder se concretizar em metas e entregas bem práticas. Na verdade, nós passamos esses meses construindo a proposta de estratégia, o MEC está desenvolvendo de sua parte justamente como é que vai ser o caminho para materializar isso em sala de aula, e o que a gente pretende fazer é cruzar isso tudo, tem Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, Ministério da Saúde, vários ministérios preocupados com esse tema, e a gente conseguir fazer isso convergir numa agenda concreta, com metas. Isso nos próximos meses deve ficar mais claro. Que iniciativas servem de referência para vocês hoje, no país e fora? Olha, nós temos iniciativas importantes em São Paulo, no Rio, na Bahia, com alguns desses temas. Acho que isso nós precisamos olhar, entender o que deu certo e o que não deu. O que deu certo, por exemplo? Olha, eu acho que uma parte do que a gente sabe que dá certo é o tema interessa. Os adolescentes querem discutir esse tema, mas nós temos uma parte difícil, que às vezes os crianças e adolescentes estão muito mais familiarizados do que os professores com essas ferramentas. Agora, os professores têm uma bagagem, têm uma capacidade de leitura crítica, têm um histórico que os adolescentes e crianças não têm. Então, como é que a gente cruza isso? Como é que a gente faz com que os professores tenham acesso a um instrumental mais de uso, de entender o que está sendo usado de ponta de tecnologia, para trazer consigo esse debate de um olhar crítico, uma capacidade de pensar essa criação de uma forma arejada, vamos dizer assim, e não só simplesmente respondendo ao que as tecnologias te induzem. Como acompanhar esse processo diante das evoluções tecnológicas muito aceleradas? A gente está aí com o advento da inteligência artificial, o ChatGPT hoje está na moda, mas daqui a pouco ele vai ser obsoleto porque as inteligências artificiais têm crescido muito, têm se multiplicado de uma forma que muitas vezes assusta a gente. Então, como trabalhar essa questão, não só para assustar um lado negativo, mas trazer isso a nosso favor? Olha, eu acho que o ChatGPT, a chegada forte dele nos mostrou exatamente o que você falou. A potência e as carências, quer dizer, onde estão os buracos, onde estão os riscos, mas onde está a potência. Eu acho que o nosso esforço precisa, quando a gente olha um copo meio cheio, nós não podemos querer ficar falando só da parte meio vazia, nem dizer que a parte meio cheia basta. Eu acho que a gente precisa manter o que ele tem de potência e garantir que a gente consiga preencher a parte meio vazia, ou seja, aquela parte que traz risco para direitos individuais, direitos coletivos. Aquilo que a gente precisa trazer em termos de aprendizado para que essas tecnologias não afetem de uma maneira negativa os seus danos e que a gente possa só poder comemorar os seus benefícios. Como trabalhar a universalização do ensino junto com a universalização da educação digital hoje, diante dos desafios colossais e continentais que existem no nosso país e das grandes diferenças entre as regiões?
Olha, a primeira coisa é pensar em escala. O Brasil não permite que a gente fique pensando pilotos que não gerem escala. Então, um dos nossos olhares é, se educação midiática hoje, você tem boas experiências distribuídas pelo país, nós vamos pensar como é que ela pode ser trabalhada no país todo nessa direção. A segunda coisa é trabalhar em parceria com a sociedade civil. Nós temos muitas experiências ricas na sociedade civil, nós temos aprendizados. Os governos locais, né, municipal e estadual, e o governo federal precisam aprender com quem nos últimos anos esteve dedicado a esse tema, mesmo que eles não tivessem no currículo. Tem um exemplo prático para a gente falar aqui? Olha, eu acho que Palavra Aberta, o Grupo Educação, várias outras iniciativas que vêm da sociedade civil e que têm pensado e estimulado ações desse tipo. Que trabalham em parcerias com a educação pública, por exemplo, que levam projetos da iniciativa privada para a educação pública, é isso? Exato, na verdade levam, em geral são iniciativas sem fins lucrativos, mas que conseguem, pela sua missão institucional, organizar, pensar, testar, produzir material e a hora que isso chega e ao mesmo tempo beber do aprendizado da sala de aula da educação pública. Então você ganha uma inteligência fora do Estado, mas bebendo, alimentando e sendo alimentada pela inteligência que está dentro do Estado. Vamos falar um pouco sobre algumas questões atuais hoje, atualidade. Por exemplo, PL das fake news, né? Você é contra ou a favor e por quê? Somos a favor do PL das fake news, porque ele trata de forma equilibrada, ele promove a liberdade de expressão, ao mesmo tempo que ele promove o equilíbrio de direitos no ambiente digital. Hoje não é possível que crianças e adolescentes tenham que conviver com conteúdos criminosos sem que as plataformas tenham obrigações de cuidar desse ambiente digital. Não é possível que nós, pais, famílias, tenham que disputar sozinho contra as big techs dentro de casa, com os nossos filhos, crianças e adolescentes, tendo acesso a uma miríade de tecnologias que, por um lado, trazem muitos benefícios, mas, por outro, trazem problemas. Então, de novo, aquela metáfora do copo. Nós precisamos garantir que a metade meio cheia do copo permaneça, mas também conseguir preencher a metade vazia do copo, e acho que o PL 2630 avança muito positivamente nessa direção. Qual que é a dificuldade para aprovar ele nesse momento? O governo está trabalhando. É tirar as fake news sobre o projeto. Porque as pessoas falam como se ele fosse um projeto que fosse limitar a liberdade de expressão. Ao contrário, ele promove a liberdade de expressão, ele garante que as pessoas que as plataformas tenham transparência e uma moderação de conteúdo adequada, com regras claras para o usuário, mas ao mesmo tempo ele promove o equilíbrio de direitos. E é nessa direção que a gente precisa ir. A gente está num momento complicado de difusão aí de possibilidades de ataques às escolas. Como é que a gente trabalha essa discussão hoje? Trazer a paz para as escolas, segurança. Como é que a gente discute essa questão da violência nas escolas hoje em dia? Acho que combinando diligência, calma, urgência, quer dizer, você tem uma parte que você precisa entender que é um problema real, mas você não pode se desesperar com ele. E esse é um desafio muito grande, às vezes, nas nossas vidas com outros problemas. Acho que o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação fizeram um belíssimo trabalho de conseguir atuar de forma rápida, mas sem aumentar o pânico da sociedade, conseguindo atuar para controlar os focos de violência que apareceram e que foram mapeados pelas redes digitais, mas ao mesmo tempo sem transformar isso numa ação de extrema, vamos dizer, de pânico mesmo, né, dentro das escolas, porque se a gente alimenta o pânico, ele não tem como desaparecer. Se a gente reconhece o problema no tamanho que ele tem e atua de forma bem precisa, a gente consegue segurar, e acho que foi o que aconteceu de forma positiva. Quais são os próximos passos do governo, 3 próximos passos do governo nesse trabalho de educação digital, de inclusão da educação digital nas escolas? Estamos com uma consulta aberta no Participa BR, devemos ter uma audiência pública aí no meio de junho em Brasília sobre esse tema, mas também com participação remota, e nós temos nas diferentes áreas do governo pensado a questão de uma orientação para um uso seguro e saudável das telas por crianças e adolescentes. Espero que a gente tenha novidades aí nos próximos meses. Tá certo. João Brant, secretário de Políticas Digitais, parou aqui nesse evento da SPM para conversar com a gente. Você quer ouvir mais conteúdos sobre inclusão digital, alfabetização digital? Clica aqui no SBT News para você ter acesso.